Bom, gente, vamos lá. Retomando aí nossa caminhada com termos de oração. Hoje a gente vai avançar em termos de oração, né? Integrantes e acessórios. E vamos estudar subordinação, né? Orações coordenadas, subordinadas. Vamos avançar nesses assuntos aí tão queridos das pessoas, né? Orações subordinadas. As pessoas adoram isso, né? Vamos lá. Pô, no segundo bloco eu vou passar o gabarito de verbos para vocês. Não me deixem esquecer, tá? Falta pouca coisa. É exatamente termos integrantes e acessórios. Vamos finalizar termos de oração e depois prosseguir para orações coordenadas e subordinadas. Bom, como de costume, vou fazer aquele quadro esquemático para vocês, para facilitar o estudo, né? Um resumo esquemático. Aí depois a gente avança na explicação, tá? Copiem aqui. Vamos lá. Bom, olha só. Termos integrantes da oração, vamos dar uma olhada rápida aí. Gente, olha só. Termos integrantes da oração, complementos nominal verbal e você tem também o agente da passiva, tá aí. Complementos verbais são os objetos diretos e indiretos. Você tem aí 2 exemplos de frases. Os alunos compraram 2 livros. Nesse caso aí, compraram o quê? Você pergunta, a resposta 2 livros, claramente aí. Uma resposta sem preposição. Então você tem um verbo transitivo direto. 2 livros é objeto direto. Ok. Embaixo. Candidatos precisam de motivação. Quando você diz candidatos precisam de motivação, aí você tem aí, ó, com preposição, você tem o objeto indireto. Pronomes oblíquos na função de objeto, você tem aí OA, OS, AS, LOLA, LOS, LAS. Todos esses caras exercem o papel de objeto direto, aqueles complementos que não exigem preposição. Convidei a amiga, convidei-a, objeto direto. Amar o próximo, amá-lo. Fazem a prova, fazem-na. Esses pronomes que aí estão exercendo o papel de objeto direto, de complementos verbais sem preposição, tá certo? Então cuidado com isso aí. Lhes é objeto indireto, obedeço ao amigo, obedeço-lhe. Então esse lhe aí atua como objeto indireto, como complemento indireto dessa forma verbal. Os demais pronomes pessoais, met-se nos vus, lhe, tá aí? Met-se nos vus. Esses caras podem ser objetos diretos ou indiretos. Claro que vai depender do verbo que eles acompanham. Veja, um mesmo pronome oblíquo pode atuar como objeto direto ou objeto indireto. E como é que eu vou saber? Pelo verbo que ele acompanha. Pelo perfil do verbo você observa. Então veja, quando você diz eles nos amam, você ama alguém. Se o verbo amar é direto, não pede preposição, então claro que esse nos aí é objeto direto. Representa um complemento sem preposição. Agora se eu digo eles nos obedecem. Veja que eu uso o mesmo pronome nos, só que agora acompanhando o verbo obedecer. O verbo obedecer exige preposição. Quem obedece, obedece a. Então, se esse verbo exige a preposição a, então você já percebe claramente aí que se trata de um objeto indireto. Então, o mesmo pronome nesse grupo do met nos vus, ele pode ser direto e indireto? Pode. Vamos lá. Objeto direto pré-posicionado, objetos pleonásticos, vamos entender isso aí. Gente, o objeto direto é um complemento verbal sem preposição alguma. Mas só que você precisa observar se quando você estiver diante de uma frase e tal, você pensar em analisar alguma coisa, de perceber o sentido da frase, entenda o seguinte. Objeto direto pré-posicionado, ele é sempre identificado assim, ó. Um verbo direto, ou seja, aquele verbo que não exige preposição, seguido de preposição intrusa. Como assim? Preposição penetra, bicana, intrusa mesmo. Amar ao próximo, veja. Na frase amar ao próximo, tranquilo aí, você tem a expressão ao próximo, que começa com preposição, mas o verbo amar é direto. Você ama alguém. Se você ama alguém de alguma forma, tá aqui, o verbo é direto, esse verbo não exige preposição. Pô, mas mesmo assim apareceu a preposição aqui, ó. Se mesmo assim aparece a preposição, então você percebe que o verbo é direto, mas existe a preposição intrusa. Como é que eu vou saber que ela é intrusa? Quando você tira a preposição da frase, não faz falta alguma. A frase continua com pleno sentido. Amar ao próximo ou amar o próximo. Você vê que nenhuma diferença. Ou seja, a preposição aqui ela não está sendo essencial, necessária mesmo. Você pode tirar sem qualquer prejuízo gramatical. Da mesma forma aqui, ó, bebemos do vinho. Eu posso muito bem dizer bebemos o vinho. Posso ou não posso? Se eu digo bebemos o vinho, aí você percebe tranquilamente aqui, ó, bebemos o vinho. Então você tem tranquilo o verbo direto, o vinho, como objeto direto pré-posicionado.
Então veja, o que é um objeto direto preposicionado? É um objeto direto, ou seja, né, um objeto é um complemento de um verbo direto, só que tem preposição intrusa. É aquela preposição que você pode tirar sem prejuízo algum à frase. Gramaticalmente ela fica do mesmo jeito. Bebemos o vinho, bebemos do vinho. Marcelo, mas vê, aqui tudo bem, eu entendi. Amar o próximo, amar ao próximo, beleza, realmente dá no mesmo, tanto faz. Mas aqui, se eu retirar essa preposição do, eu não vou estar promovendo uma alteração de sentido, né? Olha só, você altera o sentido. Os verbos comer e beber, eles têm essa particularidade. Eles sofrem alteração de sentido. Então, por exemplo, quando eu digo beber o vinho, é o vinho todo. Mas se eu disser bebemos do vinho, experimentamos do vinho. Bebemos um pouco, uma taça, um pouco. Comemos o bolo, é o bolo todo. Mas se eu disser comi do bolo, é uma parte, uma fatia, experimentei do bolo. Certo isso? Então, muito cuidado com os verbos comer e beber, né? Vamos fazer essa observação aqui. Nesse contexto dos objetos preposicionados. Cuidado, né? Para comer e beber. Né? Comer o é todo. Comer do, beber do, só uma parte. Vamos tentar sistematizar assim mais ou menos, tá? Se você comer o alguma coisa, ou a, né? Então, comi da salada, comi a salada, o ou a. Comer o bolo, não. Se comer do bolo, aí passa a ser preposicionado. Comi a salada inteira. Comi da salada, um pouco dela. Certo, gente? Então, a forma preposicionada que está associada aos verbos comer e beber, essas formas aí são consideradas semanticamente diferentes. Não ocorre mudança de sentido nesses dois verbos especificamente aqui. Mas no caso dos objetos diretos preposicionados, tirou a preposição, tranquilo. Segunda observação. Essa aqui é a observação A, vamos dizer assim. Observação B. Cuidado com os pronomes oblíquos, né? Por exemplo, me, ti, si, met-se, esses caras, que são oblíquos átonos, eles são totalmente equivalentes aqui a essas formas. Deixa eu colocar as formas tônicas, né? De, por, para, qualquer um desses. Pronomes oblíquos átonos, pronomes oblíquos tônicos. Os pronomes tônicos, me, ti, si, por exemplo, eles sempre são usados na frase com preposição antes. Eles sempre são usados com preposição. Então você tem aqui, por exemplo, para você utilizar me, ti, si, é preciso que haja antes deles uma preposição. Eles só podem ser usados assim. Então, por exemplo, a mim, de mim, por mim, a ti, de ti, por ti, para ti, nenhum problema. A si, por si, de si. Então, esses pronomes com i aqui só podem ser utilizados com a preposição antes. Tá, então nesse caso aqui, se a gente estiver avaliando um objeto preposicionado, quando você tira a preposição aqui, fica do jeito que está. Mas e se eu tirar a preposição aqui, da frente desses caras? Se eu tirar o a na frente do mim, por exemplo, avaliando numa frase, esse mim, sem preposição, automaticamente ele se transforma neste. São formas equivalentes. Eu só posso escrever isso aqui se tiver preposição na frente. Mas e para fazer esse teste aqui do tanto faz? Se é intruso ou se não é? Tirou. Quando você tira a preposição da frente de um cara desse, ele automaticamente se transforma nesse. Tá, então o que é esse aqui? É este sem preposição. É a mesma coisa. São pronomes equivalentes. A diferença é que botou a preposição na frente. Por exemplo, eu não posso botar a preposição aqui. A, me. Ele deu a mi. Não pode. Eu posso fazer assim, ó. Deu-me. Não posso? Deu-me uma chance para estudar mais. Posso ou não posso? Deu-me. Tá, posso. Mas se eu quiser colocar uma preposição, aí eu já vou ter que dizer assim, ó. Deu a mim uma chance, blá, blá, blá. Essa é a diferença. Então, só para constar.
Se você retira a preposição aqui da frente, você não pode dizer deu-me. Deu-me uma chance, não pode. Automaticamente se transforma nesse. Passa a se escrever assim. Deu-me, vira assim. Tá? É só a aplicabilidade dessa questão do pronome átono e tônico. São formas altamente equivalentes. Só para você não estranhar, se você se deparar com uma questão em que você tem aí uma análise de a mim, a ti, por mim, a ti, para ti, você tirou a preposição? Não, mas aí mudou, fica diferente. É porque esses pronomes se transformam, são equivalentes aqui. Esses três especificamente, tá? Anote aí que é mais um pormenorzinho, né? Como vocês têm tribunais agora sendo realizados pela FGV, a FGV entra nesse pormenor aí. A FCC nem tanto, mas a FGV chega a entrar nesse pormenor aqui, que para ela é uma bobagem. É bom ficar atento, tá? Beleza, então olha só. Marcelo, então a gente vê aqui o objeto direto preposicionado. Olha o que acontece. Olha o primeiro exemplo do objeto preposicionado que eu tenho aí. Não ouvíamos a ti. Tá vendo aí o a ti? Se eu retirar esse a do a ti, como é que fica? Ouvíamos te. Te. Eu não estou tirando a preposição desse a ti aí? Então ficaria, ouvíamos te, entende? Então você pode até acrescentar nessa frase mesmo aí. Ouvíamos a ti, ou seja, ouvíamos te. Essa preposição pode sumir sem nenhum prejuízo ao sentido e tal. É um exemplo do objeto direto preposicionado, esse a ti aí. Nem a ti, nem a ele. Ok. Amar ao próximo, é simples, foi essa frase que usamos, amar o próximo, pode ser também. Bebi do vinho, foi o exemplo que colocamos no quadro, fica fácil. Objetos pleonásticos. Vamos tentar se lembrar o que é pleonasmo? Gente, pleonasmo é aquela repetição desnecessária, né? Subir para cima, entrar para dentro, aquela história, né? Ver com os olhos, comer com a boca, aquelas bobagens. Pleonasmo vicioso. O vicioso. É uma repetição desnecessária o pleonasmo. Só que aí você tem um pleonasmo enfático. É um pleonasmo gramaticalmente válido. Esse pleonasmo enfático é uma redundância, porém gramaticalmente aceita. Veja. Eu li, veja aí, este livro eu li semana passada. Eu tenho duas informações que remetem à mesma coisa. Remetem ao mesmo referente. Veja, eu posso dizer eu li este livro. Posso. Eu li este livro. E eu posso dizer também eu o li semana passada. Então veja que eu tenho o o e o este livro, ambos os termos remetendo à mesma coisa. Qual é a diferença? O o está repetindo a informação anterior. Esse o está repetindo a informação este livro. Então, na verdade, esse o, que é um pronome oblíquo, é um objeto repeteco, é um objeto repetido. Ou seja, eu tenho duas informações da mesma coisa. Esse pronome que repete a informação será chamado de objeto pleonástico. Nesse caso, é um objeto direto. Objeto direto pleonástico. Ele é um objeto que repete a informação anterior. Agora, veja a frase abaixo. Ao réu, o juiz lhe perdoou. Ao réu, o juiz lhe perdoou. Eu posso dizer o juiz perdoou ao réu, tranquilo, ou posso dizer o juiz lhe perdoou. Mas tanto ao réu quanto o lhe são termos que remetem ao mesmo referente, que falam da mesma coisa. Esse lhe é um pronome repeteco, é uma informação a mais. Marcelo, eu vou sempre ver essa paradinha assim, essa vírgulazinha com essa repetição, é sempre. Ao réu, aquele cara, este homem, sempre assim, aquela paradinha, pausa, repetição. Pausa, repetição. É sempre esse pronomezinho repeteco aí. Lhe, ó, essas coisas. Então, objeto pleonástico é uma forma, é um objeto repeteco. Esse lhe é o pleonástico indireto, né? É um objeto indireto pleonástico. Ok? Tranquilos? Vamos lá. Complemento nominal. Aí você tem aí o complemento nominal, termo preposicionado que completa o sentido de advérbio, substantivo e tal. Bom, a lembrança do passado, veja, lembrança é nome. Lembrança de quê? Aí ele especifica, no passado ele complementa. O passado foi lembrado, foi recordado. O porão da casa estava cheio de ratos. Cheio é adjetivo. Aí ele diz, cheio de quê? Percebeu como esse cheio aí tem um sentido complementado de ratos? Favoravelmente ao povo. Ao povo completa o sentido do advérbio favoravelmente. Então, complemento nominal, o termo que completa o sentido do nome. Como assim o nome, hein? Asa. Aí eu coloquei aqui, né? Substantivo, adjetivo, numeral, né? Substantivo, adjetivo e advérbio. Nesse contexto aí eu coloquei essa advérbio, substantivo, adjetivo. Essa sequência asa aí de complemento nominal. Agente da passiva
É o termo que indica quem ou o que pratica a ação verbal e tal. Veja, o deputado era respeitado por todos. Se eu fosse transformar essa frase aí na voz ativa, como é que ficaria? Todos respeitavam, porque o verbo era é pretérito imperfeito. Todos respeitavam o candidato, não é isso? Ok, o deputado. Joia. Vamos olhar para cá agora para ver de que forma esse esqueminha se enquadra nessa teoria que a gente acabou de observar. Quando você observa numa frase um termo destacado, geralmente assim, né? Ele coloca um termo, destaque e tal, para você identificar a função sintática, aquela coisa toda. Gente, ó, quando você perceber que o termo destacado tem uma preposição na frente, termo destacado com preposição, o que você faz? Você avalia. Primeira coisa, essa preposição que aí está é uma preposição necessária, tem que estar aí, senão a frase já era, ou é uma preposição intrusa, você pode tirar ou não. Se ela for intrusa, você cai aqui, ó. Amar ao próximo, amar o próximo. Eu tirei, tanto faz nenhuma diferença. Então você sabe que já parou aqui. Esse termo ao próximo será chamado de objeto direto preposicionado. Tranquilo. Situação 2. Não, Marcelo, ó, eu estou olhando aqui, confio em Deus. Quando eu tiro a preposição, confio Deus. Pode? Cara pálida, né? Confio Deus. Você vê que falta alguma coisa, é isso? Então nesse caso aí, eu confio Deus, tenho confiança Deus. Não falta alguma coisa? Fica horroroso? Triste? Pois é. Então se você tira a preposição e percebe que realmente não dá para tirar não. Se a preposição é necessária, aí pronto, aí você vem para o quadro aqui. Aí é só festa. Vamos lá. Confio em Deus. Necessária ou intrusa? Preposição necessária. Se eu tirar daí, a frase já era. Tá, preposição necessária então é quadro. Se fosse preposição intrusa, objeto direto preposicionado. E para aqui. Não, realmente a preposição é necessária. Se eu tirar aqui, a frase já era. Tá, então agora vamos para o quadro. Confio em Deus. Aqui. Tem ou não tem preposição? Tem. Gente, a preposição é sempre a base da história. Ela é a base, é o ponto de apoio. Aí você checa sempre quem está antes da preposição. Tem ou não tem preposição? Tem. Antes da preposição é verbo ou nome. Confio, verbo ou nome? Câmbio? Verbo. Eu confio, tu confias. Se for verbo, você fala, você conjuga. Eu confio, tu confias, realmente. Quando você fala, é verbo. Aqui não dizer eu confiança, tu confiança, você nunca vai falar na conjugação. Então esse camarada aqui é verbo, é um verbo indireto, você confia em. Se antes da preposição tem um verbo, é porque esse camarada aqui é o quê? Não é isso? Oi, no objeto indireto. Tá. Tenho confiança em Deus. Tem ou não tem preposição? Tem. Antes, confiança, é verbo ou nome? É nome, é substantivo. Se é nome, se é substantivo, esse camarada aqui, em Deus, vai ser chamado de quê? Se é nome, complemento nominal. A casa foi cercada pelos pacifistas. Tem ou não tem preposição? Tem. É isso? Aqui, ó. Tem ou não tem preposição? Tem. Antes, verbo ou nome? Quantos? Como é que eu vou saber? Sempre que tiver a do ido, a da ida, particípio, coladinho a preposição. Dois ou mais verbos, ó. Dois ou mais verbos, sempre particípio colado a preposição. Particípio, aquela história de a, do, ido. Esse cara vai ser agente da passiva. Certo? Agente da passiva. Vamos lá. Compramos muitas flores. E aí? Compramos muitas flores. Tem ou não tem preposição? Não. Se não tem preposição, eu vou checar o verbo. Esse verbo é direto. Aquele verbo que não exige preposição. Você compra alguma coisa. Então esse muitas flores aqui vai ser chamado de objeto, porque é o complemento desse verbo aqui, que é um verbo direto. VTD. Certo, gente? Se é VTD, se é um verbo direto, tá aí, ó. Compramos o quê? Muitas flores. Certinho? Então, essa é a dinâmica dos termos integrantes da oração, tá? Termos integrantes da oração. Vamos por termos acessórios, para depois a gente fazer exercícios. Vamos lá. Termos acessórios, para a gente fechar esse bloco de termos aí da oração.
Adjunta nominal, adjunta verbial, aposto. Vamos relembrar esse negócio? Vá, copia aí, vá. Pode copiar. Bom, vamos lá. Termos acessórios, adjuntos e aposto. Adjunta nominal, gente. Ad é um prefixo de origem estrangeira que significa junto, próximo. Aí ele diz assim, adjunto, ad nominal. Como assim, hein? Se ad significa junto ou próximo, você pode ver a tradução aí, super simples, né? Junto, junto, junto do nome. Então, o que é adjunto a ad nominal? É um termo que fica junto ao nome. Mas junto como assim? Tem que estar colado? Não. Ele tem que se referir ao nome, veja. Adjunta nominal é sempre uma palavra que está dentro desse grupo aí, ampau. Adjunta nominal, ampau. Adjunta nominal, ampau. Ampau appellation, né? Porque antes de P e B é M e não N, mas a gente apela, né? Ampau. O que é ampau? Artigo, numeral, pronome, adjetivo, locução, adjetivo. Artigo, numeral, pronome, adjetivo, locução. Como assim? Pessoal, se a palavra pertencer a esse grupo ampau, ela será chamada de adjunta nominal. Veja, as 5 belas modelos chegaram. Quem é o sujeito? As 5 belas modelos. Se você tem o sujeito, as 5 belas modelos, ok, sujeito. As não é artigo definido. As é artigo. Artigo está ou não no grupo ampau? Se artigo faz parte do grupo ampau, dessa sigla ampau, então esse as eu vou chamar de adjunto adnominal. 5 é o quê? Numeral não faz parte do grupo ampau, não está dentro desse grupo aí. Se numeral é ampau, então eu chamo de quê? Adjunto nominal. É associação direta, esse numeral com função adjetiva aí, né? Vamos lá. Belas. Aí antes disso, não tem um ampau aí? Artigo, numeral, pronome, não é assim? Onde tem essa palavrinha adjetivo, destaca essa palavrinha adjetivo, sublinhe, puxa uma setinha e escreva, geralmente antes, não é? Geralmente antes do verbo. Geralmente antes do verbo, especificando, né? Ele é um especificador. Porque o adjetivo após o verbo é predicativo, né? O adjetivo no predicado é predicativo. Aí, geralmente vem antes. Em alguns casos raros aparece como complemento. Parte do complemento. Vamos lá. Belas, né? Adjetivo. Não é adjetivo antes do verbo. Não está dentro do sujeito aí. Adjetivo dentro do sujeito é ampau. Já é ampau. Adjunta nominal. Tá, Marcelo, esse negócio que tu colocaste 2 setinhas aí. Função determinante, ANP, função modificadora. Como assim? Algumas bancas, o CESP, por exemplo, muitas vezes evita o uso do termo adjunta nominal, adjunta, ele evita esse uso. Ele prefere o uso dos termos determinantes e modificadores. Mas como assim? O termo tal tem função modificadora na frase. O termo tal tem função determinante. É usado como determinante na frase. Determinante é isso. É artigo, numeral e pronome. Ou seja, é uma adjunta nominal com função determinante. Adjetivo e locução é um termo com função modificadora. Então é só para você não estranhar essa nomenclatura. Se algumas bancas colocarem assim, o termo tal tem função modificadora. Como assim modificadora? Está chamando de adjunta nominal. Só que eles não querem usar muitas vezes essa nomenclatura. A FGV às vezes esconde o jogo também. Esse termo tal é usado como determinante na frase, é usado como modificador. Assim, tá, aquele outro nome que o pessoal dá para adjunta nominal, né? Tá certo. São só outras nomenclaturas que eles usam para tipos de adjuntos adnominais. Isso. Determinante somente artigo, numeral e pronome. Os modificadores são chamados de adjetivos e locuções. Por quê? Se eu disser o homem, este homem, aquele homem, tranquilo. Mas quando eu digo homem alto, homem baixo, aí modifica realmente a característica do substantivo. Oi? Locução adjetiva, carne de boi, carne bovina, de vaca, né? De boi, bovina, de cabra, caprino. Então você tem exatamente essas de boi, de vaca, de abelha. Quando você tem essa preposição com uma palavra que é equivalente a um adjetivo. Água de chuva,
a expressão de chuva é uma locução adjetiva. Porque eu posso dizer água pluvial, dá no mesmo. Água de rio, água fluvial. É uma expressãozinha, essa trocazinha, normalmente por um adjetivo equivalente. É muito comum na locução adjetiva você ter uma forma equivalente, é muito comum. Não é sempre não, mas acontece. Na maioria dos casos. Vamos lá. Aquelas esposas fiéis trabalham muito. Quem é o sujeito? Aquelas esposas fiéis. Aquelas não é pronome? Pronome não faz parte do grupo ampau. Se pronome é ampau, eu chamo de quê? Adjunta nominal. Fiéis não é adjetivo, não está antes do verbo, não está dentro do sujeito. Antes do verbo, dentro do sujeito, já é ampau de cara. Então eu chamo de adjunta nominal. Adjunto adverbial. Gente, o adjunto adverbial, adverbial. Junto de quem? Junto do verbo. Então é um termo que trabalha totalmente relacionado ao verbo. Ele é focado no verbo. Veja, estudamos muito bem ontem. Eu posso dizer, estudamos muito, estudamos bem, estudamos ontem, estudamos no curso, beleza. Mas eu não tenho aí o sujeito nós estudamos, ele não está oculto aí. Se eu dissesse nós muito, tem algum sentido? Nós ontem, nós bem, não fica horroroso? Não tem nenhuma relação dos advérbios com o nome. O advérbio ele foi criado para se relacionar com o verbo. Um verbo, um adjetivo, ou então outro advérbio. É esse caso aí. Trocando em miúdos, Marcelo. O que é um adjunto adverbial, então? Simplificando. É um advérbio. É um advérbio. É a mesma coisa? Mesma coisa. Como se fosse nome e apelido. É a mesma leseira. Tá, então se eu disser assim, por exemplo, sei lá, não. A palavra não é advérbio de negação. Eu também posso dizer que não é um adjunto adverbial de negação. Posso. É a mesma coisa. Ontem é advérbio de quê? Ontem, advérbio de tempo. Mas eu também posso chamar ontem de quê? Adjunto adverbial de tempo. Muito é advérbio de quê? Se muito é advérbio de intensidade, eu também posso chamar de quê? Adjunto adverbial de intensidade. É a mesma leseira. Você tira o nome advérbio e coloca o nome adjunto adverbial. Então, para que dois nomes para a mesma coisa? É porque advérbio é um nome morfológico. É a que classe gramatical ele pertence? Ele é de que classe? Adjunto adverbial é a função que ele exerce na frase. Mas é a mesma bobagem. É como se fosse nome e profissão. Quem é esse cara? Marcelo, tá. Ele faz o que da vida? Professor. Pronto. Mas eu estou referindo a mesma pessoa. Marcelo, professor. Entendeu mais ou menos? Comparação grosseira, mas só para você perceber. O referente é o mesmo. Uma coisa é perguntar, o que é que esse cara é? Quem é esse cara? Outra coisa é, ele faz o que da vida? Mas eu estou sempre perguntando da mesma pessoa. Um diz respeito àquilo que ele é. O que é que essa palavra é? Ela pertence a que classe gramatical? A outra pergunta é, qual é a função dessa classe gramatical numa frase? Entenderam isso? É simples. É só o ponto de vista. Ponto de vista morfológico, ponto de vista sintático, abordagem mesmo. Tá?